Fala bonitão, beleza? Vamos lá. Só não repare o ruído. Home office, né? Sabe como é que é? Então, eu comecei, cara, pela cozinha, né? A gente pegou aqui as medidas, né? Que o Geraldo captou com você. E deixei aqui fatiado, né? Por ambiente. Mas esse primeiro vídeo aqui é pra gente se concentrar mais na cozinha. Então, o layout da cozinha, né? Eu não sei bem, né, o que são, mas dois vãos aqui de entrada, né? E um aqui de acesso à área de serviço. O que a gente fez? Geraldo comentou, né, que você tinha uma ideia, deixa eu até botar uma sombra aqui, uma ideia de fazer uma pedra em L e me falou mais ou menos alguns elétrons. E eu dei uma mexida, tentando não fazer o uso daquela ilha, né, para você não sentir mais falta daquela ilha. Porque apesar de ela ficar aqui no meio do caminho, né, creio que, né, ela te ajudava, né, aqui a dispor, né, e ter uma extensão de bancada, já que a bancada não era tão grande. Se a bancada for um problema, poxa, pense na possibilidade de usar um cooktop, que aí, caramba, a pedra fica enorme, cara. E você tem uma boa extensão, né, e esteticamente fica um pouco mais, digamos, por igual, né, dado que, né, fica uma linha reta, né, da pedra por todo o contorno. Mas enfim, isso é um layoutzinho, né? Só para mexer um pouquinho com a cabeça dos senhores também para saber até onde a gente pode andar ou mexer com o projeto. Então, eu usei parte, né, aqui dessa região da cozinha, da geladeira, né? Mas vamos começar a comentar aqui. Queria só dar esse overview para vocês terem uma noção do que ou como pode alterar aí o ambiente. Deixa eu tirar aqui. Então, aqui, do jeito que eu... Opa, tirei coisa que não devia aqui. Aqui, o que eu fiz, né? Joguei a cuba, né? A área molhada aqui de frente com aquela região que troca aqui com a área de serviço. Aqui, pô, de repente dá pra botar um cobogó, ou até mesmo deixar aberto, eu não sei qual é a preferência, né? Botar aquele tijolinho de tipo de vidro, né? Ou botar um vidro, né? Que aí você não perde a questão da luminosidade, né? Porque pô, deixa, né, a cozinha mais clara. Então, enfim, só aqui. Então aqui a gente começa com a área molhada, com a cuba aqui, né, de frente, e a gente vai ornando isso com armários. Como a gente tem um canto aqui, a gente não perderia, né? Aqui eu deixei um canto reto, depois eu posso explicar melhor como é que funciona. Mas também poderia ser um canto em L. Muda um pouquinho. Em certas circunstâncias eu prefiro o canto reto. Mas enfim, isso aí é algo que a gente pode ver depois. Mas externamente a estética seria a mesma, tanto do canto reto quanto do canto em L. O detalhe é que o canto em L ele abre as duas portas, né? E você enxerga esse L. E o canto reto você abre as duas portas e acessa o interior dele por aqui, né? É como se tivesse um canto cego aqui, né? Chama de canto reto. Então, esses detalhes. E antes aqui, né, da tua cuba, eu deixei aqui também um porta-temperos. Azeite, pô, uma série de questões. Ele é tipo uma gaveta, né? Ele abre assim, né? Você puxa a frente dele, né? Até tirei a frente aqui para simular. Tu puxa ele. Aí, pô, azeite, vinagre, pô, alguns temperos, né? Óleo, todos aqueles itens, né, meio cilíndrico ali e alto, né? Você consegue dispor aqui e, cara, já evita o armazenamento em uma série de lugares. Tem isso aqui em aramado, mas eu confesso que eu gosto em marcenaria. É muito mais durável e mais fácil de limpar. Porque o sal e metais distintos, tu cria uma pilha, né? Então vai ter um óxido redox aí na situação e vai dar uma... Não ferrugem, né? Mas vai oxidar. Então esse é um ponto. Então a gente continua aqui, né? Com a pedra e tal. Então aqui duas portas, né? Prateleira, gaveteirozinho aqui ornando. E a gente viria aqui, né? Não sei se a tua intenção é manter fogão de chão, mas, né, eu ainda estou confabulando aqui com vocês
seria, né, uma possibilidade, cooktop com fogão, com forno. Se não, tira, né, e aqui essa região poderia ser a região, né, do fogão de chão, desde que, né, vocês optem também por esse layout. Então aqui a gente começa a vir para a região dos aéreos, é um depuradorzinho, né, ficou meio escuro aqui por causa do vetor. Vamos sugar, aqueles limpos e tal, compatível aqui com 4 bocas, é o de 60. E a gente vai usando, né, casando aqui as larguras de portas para todas ficarem bem próximos, né, ao tamanho. Né? Quanto mais portas e linhas estiverem por iguais, mais harmônico o ambiente vai ficando. Aqui eu usei também um pouquinho de carvalho, né, um carvalho clarinho com branco. Né? A parte inferior, que é onde suja mais, deixei a cor. E a parte superior, que é mais tranquilo, deixei branco. Mas só a sugestão. Parte inferior, né? Aqui a gente podia usar um LEDzinho, né? Para jogar aqui uma luz na bancada. Tem que jogar ele um pouquinho mais para frente para a gente vencer a prateleira. A prateleirinha aqui, suporte invisível. Vou colocar aqui né, umas decoraçõezinhas, um outro tempero, uma coisa de uso rápido. Né? Tá. E a gente vai preenchendo o vão com os aéreos para terminar a parede. Aqui, né, mais prateleiras, né, de acordo aí com o uso e armazenamento. Também. E do outro lado, acho que a geladeira ficaria, né, onde hoje ela já está, né? E aqui, logo na entrada, de repente pode fazer até um pouquinho mais recuado. A gente poderia ter duas opções. Deixar esse mobiliário, né, aqui na altura de 1,10 m, que é a altura de uma bancada de refeição, quando você está de pé, né, ou quando você está no banco. Se for o uso de pé, a gente pode deixar os armários mais profundos, que aí você não precisa daquele espaço para encaixar as pernas. Aí você ganha armário. Ah, não, pô, eu quero botar umas banquetas. Aí a gente dá uma reduzida nos armários para tu ganhar o espaço aqui debaixo da bancada para você ter o mínimo de conforto aqui. Vou até para descer mais esse armário aqui. Que apesar de ele parecer pequeno, caraca, ele vai caber coisa também. Então, independente de um jeito ou de outro, né, é só a questão do armazenamento interno dele. E aqui você conseguiria, tanto de pé ou sentado na banqueta, fazer o uso dela para refeição. Ou uma bancada de apoio, né, para poder utilizar. Ou até mesmo para dispor aqui um eletro, que, né, utilize com frequência. Dá para a gente colocar umas tomadinhas, né, na própria marcenaria. Ou aproveita a obra e já coloca umas tomadas aqui na alvenaria. Né? De acordo com o layout, posso dar essa dica aí, eu marcar uns pontos, que aí já aproveita a quebradeira e já deixa essa elétrica passada. Aqui na parte superior, deixei uns aéreos também, né, para a gente aumentar o armazenamento. Contudo, eu conversei com o Geraldo, ele me falou do micro-ondas. Se tiver o micro-ondas, a gente pode simplesmente deixar na bancada, né, mas a gente mata o espaço, ou a gente pode colocar um nicho para ele, né, para utilizarmos ele nessa região. Que aí a gente deixa essa região aqui, né, para os preparos mais rápidos, urgentes. Ou se não, a gente pode fazer um nicho, né? Eu faço uma readequação do espaço e a gente encaixa ele em um nicho aqui nos armários, né? Alterando aqui os tamanhos, etc. Mas é como eu falei, isso aqui é só um layout, né, inicial, para saber se essa disposição agrada, mas principalmente para criar um choque, né? Porque isso aqui é bem diferente da disposição que existe hoje. Então, com essa bipolaridade, né, das diferenças, talvez auxilie, né, caso não seja o layout mais indicado, né, segundo gostos e preferências, mas talvez essas duas diferenças aí, né, as diferenças, aliás, auxiliem, né, para um denominador comum, tá bom? Mas aí depois me falem o que eles acharam, se esse layout aqui fica prático, fica usual, se alguma alteração, está faltando algum eletro, que aí a gente consegue redesenhar, né, e colocar os itens, né, de acordo com, só botar de acordo com o uso.
da própria cozinha, do próprio espaço. Beleza? Inclusive, acho que vou pegar aqui, para vocês terem uma noção de tamanho. Né? Esses bonecos aqui, eles têm o tamanho de uma pessoa de 1,75, por aí. Deixa eu tirar essa parede aqui. Então, o espaço fica bem livre aqui, né? Circulação ainda. Bancadinha aqui na altura padrão e de repente, né? Eu não lembro, o Cláudio parece ser mais alto que eu, né? Mas eu não recordo a altura, a estatura do seu esposo. A depender, a gente pode ajustar um pouquinho a bancada. A bancada em geral ela tem 90, né? É padrão, mas esse padrão é o padrão da medida do brasileiro, né? Então, quem mais passar tempo na cozinha, geralmente o ajusta a altura, né? Segundo a ergonomia, porque tem uma medida mais confortável. Então, quem tem 1,60, de repente a gente desce aqui 87, 88. Esses 2 centímetros causam um conforto muito grande. Que aí você não precisa ficar com aquela mão de caranguejo, né? Que é muito baixinho e a bancada tá alta. Você tem aquela mão arcada, né, pra cima. E aquilo, com o tempo, né, cara, o ombro dá uma chorada. Mas enfim, é só um detalhezinho para ter uma noção espacial, né, como tá tudo em escala, de como o ambiente vai ficar, né? O Cláudio aqui está representado um pouco mais cabeludo do que o usual, né, mas dá para ter noção. Beleza? Então depois aguarda aí críticas, sugestões, alterações e a gente vai prosseguindo. Forte abraço.